Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Você não vai ver nem minha imagem, apenas o som. Eu estou fazendo aqui a apresentação. Eu fiz questão de colocar aqui a apresentação do TCC do meu filho em Economia, pela UF. Tá? Então, é muito bom fazer isso, porque meu filho estudou 6 anos para se formar economista. Então, hoje ele, com a apresentação do TCC, ele coroa essa longa jornada, ao contrário de outros por aí que simplesmente foram na esquina fazer um cursinho e voltaram se autodenominando economistas. Tá aí a apresentação completa. Quem quiser dar um joinha, faz um comentário. Muita gente já conhece do canal. É só isso aí mesmo, gente. É uma coisa de família, mas é o que eu estendo a essa grande família, que são todos vocês. Obrigado. O desindustrialização brasileira nos anos 90, só recapitulando aqui quais são os tópicos apresentados. As origens da indústria e o debate teórico, a CEPAL, o desenvolvimento da indústria entre os anos 50 e os anos 80, o contexto político dos anos 90, o contexto econômico e político dos anos 90, principalmente a abertura econômica e o plano real, focando nesses principais tópicos, e aí depois uma avaliação do tamanho do impacto da desindustrialização e as alternativas que o Brasil poderia ter tomado no período. A importância da CEPAL é discutida bastante sobre o debate entre o Gudin e o Simonsen. O Gudin defendia a economia agroexportadora, enquanto o Simonsen defendia o Estado mais atuante para reforçar a indústria. O Estado deveria atuar, mas sem tomar o espaço dos agroexportadores. Era o argumento de defesa, porque a CEPAL acreditava que o Brasil e outros países da América Latina não conseguiriam se desenvolver se não rompessem com o padrão existente anteriormente e fosse para o padrão industrial, por causa principalmente ligada à importância da indústria e à baixa elasticidade dos produtos manufaturados. Porque com os produtos manufaturados apenas na economia manufatureira, o que a CEPAL defendia é que não haveria ampliação da renda média da população e do país. E, principalmente, outro ponto importante também é a importância da participação do Estado para o desenvolvimento industrial, que é um pilar fundamental. O início da indústria tem início principalmente nos setores têxtil, com base na proteção de variação cambial. Foi ainda no século XIX que, na época, os comerciantes de têxteis importavam seus produtos e, com a grande variação cambial, era mais vantagem no período de câmbio valorizado você importar equipamentos para, no período de câmbio desvalorizado, você fazer uma produção local e vender ele a preços mais reduzidos do que apenas os produtores que importavam. A atuação pequena na indústria até 1929 e ainda pouca interferência de governos. Você ainda tinha um cenário bastante tímido de apenas pequenas crises locais formulando as indústrias ali, mas eram indústrias ainda muito pequenas. Você não existia nenhum tipo de política ainda focada totalmente na indústria, nem havia nenhumas estatais, o Estado ainda não atuava como empresário como ele atuaria nos anos seguintes. Com Getúlio Vargas, você tem esse começo, o rompimento com o liberalismo e a adoção de políticas de defesa e a criação de órgãos como a Superintendência da Moeda e o BNDES, já nos anos 50, que depois se tornaria o BNDES, que seria bastante importante para o fomento à indústria. Houve também a desvalorização cambial e tarifas aduaneiras. E, além disso, as primeiras políticas também relacionadas a crédito no setor. E também, nos anos 40, houveram a criação das primeiras empresas, a CSN Volta Redonda, a Vale, a Companhia Nacional de Álcalis, que é ali em Arraial do Cabo, entre outras, a Fábrica Nacional de Motores. Então você começa a ter um cenário mais industrial, com o Estado também atuando e produzindo, sendo gestor das principais empresas do período. O plano de metas, com Juscelino Kubitschek, é um dos principais avanços em relação à indústria. Você tem a constatação de pontos de estrangulamento da política da economia do Brasil, principalmente relacionada à infraestrutura, à indústria de bens intermediários e bens de equipamento.
E você tem vários nortes do plano, tem a construção de Brasília, por exemplo, mas os principais relacionados à indústria é o aumento da capacidade de energia e o fim da importação de combustíveis. A gente vai ver até um pouco mais à frente que demorou muito até esse cenário se tornar mais real, você depender menos da importação, mas já era uma visão da época. O transporte, principalmente muito ligado a rodovias, um modelo que é debatido até hoje, também é o incentivo à indústria automobilística, o incentivo da indústria básica de siderurgia e cimento, visando superar também a dependência externa e melhorar o balanço comercial, melhorar a questão de importar menos. Você teve novas tarifas aduaneiras, que você também passou a adotar câmbio e tarifas diferenciadas. Para produtos de estrutura você teve uma tarifa mais baixa e você tinha uma tarifa mais alta para produtos que eram considerados supérfluos e que haviam similares nacionais. Você teve o subsídio de importação de máquinas e aí tarifas não tarifárias das importações através do similar nacional. O milagre econômico foi ainda a resposta ao que havia sido feito também no plano de metas. A estruturação feita da economia industrial do Brasil no plano de metas teve espaço para crescer durante a década final da década de 60 e início da década de 70. Liderado pelos bens de consumo duráveis, os investimentos industriais foram também subsidiados pelo Estado. Em áreas que o Estado não atuava, o Estado conseguia beneficiar empresas para que fizessem essa atuação. E houve investimentos públicos em infraestrutura, dentre os mais destacados, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. E agora uma parte bem importante do ciclo industrial que marca o auge da indústria no Brasil é o segundo PND. O segundo PND é uma política que deu resposta ao primeiro choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo, após o primeiro choque, havia uma alternativa de você tentar adotar ou um ajuste recessivo ou uma política contracíclica, para você tentar fazer a superação da crise através do investimento. E foi isso que o segundo PND fez. A superação da dependência externa e completar o ciclo de industrialização iniciado lá no plano de metas era o foco do segundo PND. Completar o ciclo de industrialização e houve ampla participação estatal, constatado por esse gráfico, que durante o período do segundo PND, 1977, foi o auge do investimento público em porcentagem do PIB. Chega até 2019, você pode ver que não se chega mais nada próximo do que foi o período do segundo PND. Os anos 80 foram um período já de década perdida, considerada década perdida popularmente, com as políticas voltadas à exportação para, depois do segundo choque do petróleo, tentar salvar o balanço de pagamentos do Brasil. Houve a diminuição do investimento e houveram críticas às políticas recessivas adotadas no período. E em 1982 houve a ruptura do crédito internacional depois da moratória do México e que era um dos pilares do investimento público, o crédito internacional, porque o crédito internacional na época, nos anos 70, era com tarifas bastante baixas, bastante atrativas, portanto você teve um crescimento, como se diria, alavancado por esses investimentos, por esse crédito, e que não conseguiu se manter nos anos 80. O superávit é alcançado em 84 como resultado das políticas do segundo PND. Porém, como o cálculo econômico havia sido prejudicado, o custo foi muito maior por causa do aumento dos juros, o resultado do segundo PND em 84 não foi suficiente para salvar o desempenho da economia. O desempenho do investimento afetou a indústria de transformação. Por quê? Você teve menos investimento em indústrias no período, investimentos a longo prazo. Era um investimento muito difícil de ser realizado, era um investimento, na época, com o mercado de crédito bastante enxuto e a taxas de juros muito altas e não convidativas, e além do cenário de risco que existia na época. Então, houve a recuperação um pouco do investimento, mas a crise cambial e inflacionária de 87 causou a volta da recessão industrial e a recessão também econômica, que, portanto, tornou inviável os cálculos econômicos na época. Houve a queda brutal da participação da indústria, chegando aos patamares de 1969 em apenas 4 anos dos anos 80.
cenário final dos anos 80, havia a queda do investimento produtivo na indústria que estava numa década de transformação mundial, como, por exemplo, o começo da introdução de chips ainda nos anos 80, e as indústrias brasileiras investindo ainda pouco por causa do cenário desfavorável na época. Houve a perda da capacidade do investimento do Estado, houve ainda também uma falta de expansão de infraestrutura, causando impactos principalmente na área de educação e qualificação. Por quê? Com uma sociedade que você tinha uma crise muito grande, você afetava os investimentos em educação, você não conseguia ter tantos investimentos em educação, que eram pilares também do desenvolvimento industrial. A hiperinflação desorganizava os planos de investimento, você não conseguia ter foco para fazer planejamentos a médio e longo prazo se você não tinha nenhuma ideia do que poderia ser a inflação do próximo ano. Os juros altos do crédito desorganizado afetava também as empresas. O cenário dos anos 90 começa com um cenário de inflação alta, que é o pico antes do Plano Real aqui em 94. Você tem um grande pico em 89, mas você começa os anos 90 com um índice de inflação mensal. Esse aqui é um índice mensal. Hoje em dia a gente tem algo em torno de 10% anual. Na época você tinha mais de 10% mensal. Então era um cenário bastante caótico no período. Além disso, você tinha o contexto da globalização da periferia acontecendo depois da globalização de mercados nos países centrais, como, por exemplo, a abertura de contas de capitais e maior circulação financeira, liberalização financeira no mundo. Então, o consenso de Washington vem muito para balizar isso, forçando os países, dando uma grande influência aos países a adotarem as políticas de liberalização. No Brasil, elas foram muito apoiadas pela Fiesp, principalmente nas medidas do documento Livre para Crescer, Proposta para o Brasil Moderno, que foi um documento bastante famoso, tal da Fiesp, apoiando as medidas. Houve a abertura financeira e o confisco das poupanças, causou impacto industrial também no curto período que esteve atuando ali, mas em um mês, no mês de abril de 1990, a queda foi de mais de 60% em comparação ao mês de abril de 89, uma queda bastante abrupta. A abertura comercial é um dos pilares importantes para poder se entender o contexto. A liberação de barreiras não tributárias e diminuição da regulação, as privatizações, que eu vou levantar mais um ponto, mais um pouco à frente, mas os principais pontos levantados pelos defensores da necessidade da abertura comercial era o esgotamento do modelo de substituição de exportações, que era o modelo adotado anteriormente no segundo PND e no plano de metas. Havia a necessidade da abertura financeira para a contribuição do capital estrangeiro de investimentos, aqui a defesa do Mourão, por exemplo, que é um cara que defende a abertura, e um dos principais pontos, a concorrência como motor central. Com a elevação da produção, você teria uma diminuição ao consumidor final de preços. O processo foi realizado através da derrubada de barreiras não tarifárias, abolida a proibição de importação de cerca de 1.300 produtos, você tem uma mudança de marco regulatório, o fim da lei da reserva da informática, e essa redução de barreiras de importação e a lei da proibição de importações, só houve uma reversão um pouco parcial após a crise do México de 1995, que aí houveram um maior aumento. Tem mais à frente tem uma tabela sobre isso. Depois, sobre a abertura comercial, aqui tem uma tabela falando sobre as tarifas de importação. O Plano Real é outro pilar também importante para se entender a década política e econômica mais importante dos anos 90, que foi baseado na âncora cambial. A estabilização da taxa de câmbio foi menos brusca e mais efetiva do que o congelamento de preços. Foi possível devido às melhores condições de financiamento. O governo segurou a inflação utilizando a abertura comercial, reduzindo a alíquota de importação, e as taxas de juros foram muito altas no período, não baixando de 20% ao ano. O governo tinha uma visão de que você mantendo o câmbio valorizado e você diminuindo barreiras de importação, você conseguiria frear a inflação através da importação de bens. Ficou muito famosa até uma frase do Ciro Gomes, o ministro da Fazenda na época, que defendeu a medida, dizendo que o governo não poderia defender interesses de uma minoria, ainda que legítimos, contra os interesses da maioria, dizendo que a população deveria pagar barato, deveria pagar mais barato nos produtos e não defender os interesses do pequeno grupo de industriais.
E a tarifa média de importação, a gente vê aqui como é que houve a queda da tarifa média de importação até o patamar de 15% em 1994. E em 1995, após a crise do México, ela chega a crescer um pouco, mas ela diminui bastante do que era o cenário do começo da década. A inflação acumulada ela cai bastante no período, só que apesar da gente ter tido a taxa de juros, a inflação de 1,65% em 1998, você não teve taxa de juros abaixo de 20% ao ano durante todo o período, que seria também bastante trágico para a indústria brasileira. Houve também a crise do México, o tigre asiático e da Rússia, 3 crises diferentes que foram importantes também para poder balizar. Havia críticas à política cambial, que a defasagem gerava déficit em transações comerciais que não eram sustentáveis a longo prazo, é o que defendiam os economistas na época. O governo dizia que a poupança externa conseguiria financiar os déficits. A crise do México e dos tigres asiáticos pressionaram o câmbio. Havia altas taxas de juros para evitar a fuga de capitais e tentar atrair capitais estrangeiros, dólares, para o Brasil. Porém, a crise russa exigiu o socorro ao FMI. E uma das contrapartidas foi o fim do regime de bandas cambiais para o FMI liberar o crédito para o Brasil já em 1998. O regime de bandas cambiais foi segurado até 99 e aí depois de 99 ele é liberado. As privatizações, que também são importantes para poder se entender o processo industrial do período. Os motivos alegados pelos defensores eram a falta de recursos do Estado e os modelos pouco dinâmicos de gestão, além de também outros defenderem que havia uso político de estatais, por exemplo. As críticas à privatização. O Estado já havia saneado e reorganizado aquelas empresas. Havia empresas que de fato estavam em crise antes, só que o Estado não vendeu elas em crise, o Estado reorganizou e aí sim vendeu. E havia críticas, portanto, que não havia necessidade. Houve críticas aos baixos valores de venda, mais famosa a Vale do Rio Doce, foi bastante criticada a privatização, até hoje em dia bastante criticada. Houve um aumento da participação de grupos estrangeiros, o que impactou na indústria brasileira. Por exemplo, tem um caso citado no trabalho da Uzi Minas, que foi privatizada, o controle, uma parte do controle foi para a japonesa Nippon. E a japonesa Nippon passou a consumir produtos da indústria japonesa, e não mais da indústria brasileira, o que era feito quando as empresas eram estatais nacionais. E, por exemplo, um dos pontos foi a privatização do sistema Telebrás, que no início havia um percentual mínimo de consumo de 35% de produtos industriais brasileiros. Ele baixou para 25% e no final, quando a privatização foi feita, não havia nenhuma barreira mais. Poderia se consumir todos os produtos importados e não haver mais nenhum consumo da indústria nacional. A manutenção da âncora cambial exigia a privatização da empresa a fim de conter a saída de dólares. Para manter a âncora cambial durante um período tão longo e passando por crises e pressão cambial, por exemplo, com as crises do México e dos tigres asiáticos, você teve que realizar algumas privatizações para poder você trazer dólares para dentro do Brasil e basicamente apenas manter o modelo. E as privatizações foram realizadas somente para conter o colapso do balanço de pagamentos. Os conceitos principais da desindustrialização. Ela pode estar associada a um crescimento ou desenvolvimento do setor de serviços. Porém, esse não foi o caso exatamente do Brasil. Houve uma desindustrialização relativa. Você não teve uma destruição produtiva da indústria brasileira existente na época. Só que ela cresceu muito pouco. Ela não acompanhou o crescimento da década, que não foi um crescimento nem tão alto. E você teve a redução também da participação do Brasil no comércio internacional, saindo de 1,4% para 0,75%, o que é uma medida muito ruim para um país considerado em desenvolvimento. Deveria crescer no mesmo período. O caso brasileiro é um retrocesso que se inicia a partir de 1986, que é o auge da indústria brasileira. Você teve as políticas que causaram alto impacto, como a abertura comercial, o câmbio valorizado e os juros altos. Os juros altos impediam e dificultavam muito o acesso ao crédito e o câmbio valorizado facilitava muitas importações chegarem a preços muito baixos para as indústrias brasileiras acabarem competindo no período. E além disso, a abertura comercial também colaborou com isso.
As privatizações, houveram a troca de comando local por grupos estrangeiros, que beneficiaram as empresas estrangeiras, e os serviços tomaram conta do espaço da indústria no PIB, porém não foram capazes de liderar o crescimento do Brasil numa década de crescimento fraco. A participação da indústria, que ela tem o seu auge em 1986, e a partir dali ela decresce bastante, chegando em 99 numa queda muito grande em um período de apenas 13 anos. No caso brasileiro, a desindustrialização relativa, pois o desempenho do PIB cresceu 1,75% na década, a indústria praticamente se manteve estável, exemplificado por esse gráfico aqui. Repare que a indústria apenas cresce mais do que o PIB apenas no ano de 93 e 94. Em todo o restante do período, ela está abaixo do desempenho do PIB, que não foi um desempenho muito grande no período, não foi um desempenho muito bom. O caso brasileiro também é importante de se notar a queda de investimento direto estrangeiro, IDE na indústria, que sai de 75% de IDE na década de 80 para entre 30% e 40% em 2001. Embora em valores brutos ela tenha crescido, em valores relativos ela não cresceu, ela decaiu bastante. E houve crescimento do investimento direto em serviços e atividades financeiras, principalmente aplicações em bolsa, por exemplo, com a abertura a privatização de empresas que passaram a ser listadas em bolsas, muitos investimentos acabaram indo para o mercado financeiro, por exemplo. Você teve um investimento direto deslocado para a China, para países que produziam com um custo menor, um cenário econômico melhor, de juros melhor, e você teve a perda de uma competitividade, que causou também um aumento das importações. No trabalho eu levantei a importância da indústria comparando o Brasil com um país que teve um crescimento industrial durante os anos 80 e que cresceu mais do que o Brasil, que foi a Coreia do Sul. Que o caso desse gráfico aqui mostra o crescimento da participação da indústria no PNB do Produto Nacional Bruto da Coreia do Sul, saindo de menos de 10% para quase 30%, e o PIB per capita, a comparação do PIB per capita da Coreia do Sul do Brasil, que inicia a década de 80 abaixo do Brasil e passa passa nos anos 90 nos anos 80 e dispara nos anos 90, chegando a patamares muito superiores ao Brasil. Os principais problemas da desindustrialização: a valorização cambial prejudicou as exportações de papel, celulose e siderurgia, pois competiam via preço. No próximo slide vai ter até um gráfico mostrando as indústrias que mais perderam com o cenário dos anos 90. Nos intensivos de trabalho têxtil e vestuário aumentaram bastante as importações, o setor têxtil e vestuário foi de longe mais prejudicado do período. O déficit comercial migrando do setor energético, petróleo, para o setor intensivo e tecnologia, principalmente com a abertura das importações, muitos produtos eletrônicos importados passaram a vir para o Brasil, e que são produtos de alto valor agregado. Você teve uma diminuição da exportação de produtos industriais para a China, saindo de 80,5% para 32,5%. E além disso, a diminuição da participação de máquinas e equipamentos na força bruta de capital fixo, que também diminuiu e cresceu um pouco durante a década. Você teve uma diminuição de 34,05% para 23% em 1999. Aqui os setores que foram mais prejudicados: vestuário, couro, calçado, máquinas e equipamentos foram os principais setores que tiveram as maiores quedas no comparativo de participação no PIB de 1980 até 1999. O balanço final dos anos 90. 1999 representou o rompimento do modelo existente anteriormente. Com o câmbio desvalorizado, entrou o regime de metas para inflação. Você parou de adotar a âncora cambial, não era exatamente a âncora fixa, tá? Mas você liberou de vez o câmbio. Os juros altos de 99, a crise do apagão em 11 de setembro não colaboraram para a recuperação econômica também do Brasil, que começou apenas em 2004. Quer dizer, o Brasil, além de ter feito políticas erradas, também não teve um cenário favorável também no externo para poder crescer. O Brasil passou a crescer abaixo do ritmo dos países em desenvolvimento. As políticas adotadas foram ineficientes para a indústria, a falta de incentivo à modernização, por exemplo. Não havia linhas de crédito nos anos 90 focado para isso.
houve uma recessão ocorrida entre 90 e 92 e a abertura foi realizada num cenário de recessão econômica, o que dificultou bastante o cenário para as indústrias do período. E as políticas do Plano Real, a âncora cambial e os juros altos inviabilizaram as indústrias brasileiras, que se tornaram muito difíceis de competir com as estrangeiras do período. As alternativas que o Brasil poderia ter realizado. O Japão e a Coreia contaram com o suporte do Estado. É muito famoso o caso da Samsung na Coreia do Sul, que contou com amplo aporte estatal para poder se tornar a empresa que se tornou na Coreia do Sul com toda a importância. No Brasil, você não teve esse cenário a partir dos anos 80 e 90. O cenário macroeconômico para a indústria tem que ser favorável, os juros têm que ser baixos, um câmbio melhor, um câmbio competitivo, um controle da abertura comercial e conta de capitais. Você pode realizar uma abertura comercial, mas você não pode sair de um cenário que você havia uma total restrição de importações para sair de um cenário de total abertura e competição aberta das indústrias estrangeiras. A abertura e câmbio valorizado provocaram um aumento de 32% das exportações entre 94 e 98, mas as exportações cresceram muito mais no período. Foram 105,1%. Quer dizer, o cenário de câmbio ali, apesar das indústrias terem crescido um pouco a produção exportado mais, as importações aumentaram muito além. Uma das alternativas também levantadas é ser a não realização da abertura da conta de capitais, ou maior controle. Até hoje você não tem, por exemplo, tributação de dividendos para o exterior, que é um fator bastante relevante. Okay. E as alternativas, o maior papel do Estado, uma abertura mais gradual. As considerações finais. Os processos de escolhas desde o final do segundo PND foram equivocados. As políticas adotadas no período foram quase todas elas erradas ali. Poucos políticos se salvam em relação à indústria. As crises econômicas também não contribuíram realmente com o período. O cenário externo também não favoreceu, embora o Brasil não tenha feito o seu papel também. Houve uma queda abrupta da participação da indústria do PIB de apenas 12 anos, saindo de 27,6% para 13,8%. Para se ter ideia, 13,8% é mais ou menos o cenário atual. Quer dizer, de 1998, 1999 para cá, pouca coisa mudou. Então, quer dizer, é aqui a foto principal para se entender o processo de desindustrialização do Brasil. Os principais fatores contribuintes: as crises locais, as crises brasileiras, como a crise da hiperinflação, e houver as crises globais, o segundo choque de petróleo, crise do México, tigres asiáticos, russas. Mas, além disso, as decisões econômicas impactaram bastante, como, por exemplo, a abertura comercial, a diminuição da participação estatal, a valorização cambial excessiva, seja como valores ou como prazo, um prazo bastante longo, e as políticas de juros altos, que não colaboraram para a indústria no período. Rubio, obrigado.